dia 23 de agosto. Há 24 anos atrás, também era domingo. E eu nunca vou me esquecer, porque há 24 anos eu comemoro que Deus salvou a minha pele, literalmente. Todo ano eu conto de alguma forma isso, para relembrar, para nunca deixar cair no esquecimento e para edificar outras pessoas que apareceram na minha vida ao longo dos anos. Tem um link que conta todos os detalhes sobre isso no meu Linktree, na minha bio do Instagram. Mas esse ano eu vou destacar algumas partes dessa história. Eu estava relendo aqui, todo ano nessa data eu peço para Deus um presente especial, um presente espiritual. E talvez ao longo da semana eu vá contar a história de alguns desses presentes. Mas hoje, o meu presente espiritual veio enquanto eu estava relendo a história lá no Facebook. Bom, para quem não sabe, eu tive uma alergia a medicamento chamada Síndrome de Stevens-Johnson. De 10 pessoas que têm, 9 morrem. E essa uma que sobrevive, geralmente ela fica com sequelas para o resto da vida. Né? Eu conheci a irmã de um amigo meu que as pálpebras dela nunca se recuperaram, ela teve que fazer várias cirurgias na vista, outras que ficaram com marcas na pele. Enquanto eu estava doente, o médico contou de uma menina que ele encostou assim, o topo da cabeça dela caiu. Então, nem sempre as pessoas se recuperam dessa doença. A síndrome de Stevens-Johnson, que foi a doença que eu tive que de bonito só tem o nome, ela foi causada na época, a gente não sabe exatamente por qual remédio, porque eu estava tomando vários remédios. Eu tinha desmaiado, batido com a cabeça assim, dado um cortezinho. Eu perdi a memória na hora, depois voltou. Mas aí começaram a inchar gânglios atrás da minha orelha, e eu fiquei com a pele muito empolada, a gente não sabia o que era, e me internaram até que eu fui ficando toda em carne viva. Vocês vão ver as fotos aí, antes ou depois. Eu fiquei toda em carne viva. E por dentro da minha boca se formou uma pele. E então a minha língua ficou toda esfarelada e aqui não abria para eu poder comer. Então tinham que botar uma sonda na ponta de uma seringa e achar um furinho para me alimentar. 3 vezes ao dia, 350 ml de uma mistura que tinha sabor morango. Quando eu consegui falar, a primeira coisa que eu falei foi troca pro baunilha, porque eu não aguentava mais. Mas o que eu queria contar, destacar dessa experiência esse ano é o seguinte. Eu cheguei a essa situação de ficar com meu corpo todo em carne viva aos 14 anos de idade, façam as contas. Porque uma médica que foi procurada pela nossa família quando eu desmaiei, né, uma neurologista, ela me deu um remédio errado. Né? Ela me deu Edanol, que é um remédio super forte. No dia ela me deu um Gadernal. E depois mandou fazer exames para ver se eu tinha epilepsia. E enquanto não saíam os exames, mandou eu tomar Edanol, que é um remédio de tarja preta. Graças a Deus eu era adolescente, tomava o remédio um dia sim, outro não, esquecia. E quando saiu o resultado dos exames eu não tinha nada. E eu estava tomando um remédio super forte. A gente suspeita que podem ter sido esses remédios. Mas pode ter sido uma S também, né? Não temos certeza. Mas esse remédio, o resultado foi que ele me intoxicou profundamente e isso saía pela minha pele, pelos meus olhos, pela minha boca, por todos os orifícios do meu corpo, como uma cola ácida. Não sei quem já assistiu aquele filme A Coisa, mas era tipo aquela cola branca. As pessoas que se revezavam da igreja, da minha família para ficar comigo, botavam uma fralda assim, enrolando aquilo que saía da minha boca, tipo uma cola, e essa cola se caiu uma vez na mão da minha tia e queimou a mão dela. Enquanto eu reli esse relato hoje, eu fui pensando sobre algumas coisas que eu tenho pesquisado esses dias e tudo que a gente tem vivido e tem se revelado na humanidade nesse tempo de pandemia, né, de forma mais forte, tem ficado mais exposto, como, por exemplo, todas as manifestações racistas, né, que nós temos visto acontecendo ultimamente. E isso me lembrou dessa situação porque, principalmente no meio cristão, se a gente vai se manifestar com relação a isso de forma irada,
se a gente vai manifestar ira, indignação, raiva a respeito dessas manifestações racistas, no meio cristão principalmente, é dito assim, calma, Deus é amor, né? Tem que ter amor, tem que ganhar essas pessoas com amor e tal, com cuidado. Eu já ouvi muitas vezes, nossa, você é muito intenso, ou então, não sei por que você guarda tanta raiva, porque Jesus, não sei o quê. E aí, eu lendo esse relato hoje, eu me lembrei, né, que essa médica, ela foi procurada para ajudar, e ela provavelmente foi a pessoa que me intoxicou. Anos depois eu encontrei com essa médica, infelizmente, porque o SUS me mandou para ela, porque eu tava tendo muitas dores de cabeça. E eu cheguei no consultório, ela falou, menina, você aqui? Aí entrou a enfermeira, ela falou, menina, essa menina quase morreu na minha mão, rindo. Ela não tinha noção. Ela não tinha noção que a minha avó, que também é enfermeira, queria matar ela se pudesse, né? De como que a minha família, o que minha família passou, o que todas as pessoas ao meu redor passaram quando eu fiquei doente. Ela tratou com total descaso, sem noção. Eu queria dizer para as pessoas da igreja também, né? Eu sobrevivi a isso tudo porque eu fui cuidado pelas pessoas da igreja. Mas, ao mesmo tempo, hoje, assim, a gente vê tantas manifestações racistas dentro da igreja. Eu sofri racismo várias vezes dentro da igreja, né? E machistas também, né? A forma como as mulheres são tratadas na igreja. Mas essas pessoas acham que elas estão fazendo o certo, sabe? É o que elas entendem. Assim como aquela médica foi procurada para ajudar a me salvar, a igreja é procurada para ajudar a nos salvar muitas vezes. E muitas vezes ela está nos intoxicando com seu racismo, com seu machismo, né, com tudo que é aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas que as pessoas acham que estão fazendo bem. E o pior é que quando a gente volta nelas, ou que a gente, né, bota para fora tudo isso que nos intoxicou, isso sai de forma ácida muitas vezes, né? Assim como esse remédio me fez mal e queimou a pele da minha tia. Infelizmente, isso sai de forma ácida muitas vezes, mas é uma consequência de tudo que foi plantado durante anos, às vezes em pequenas atitudes, às vezes em grandes atitudes, né, contrárias à palavra de Deus, e as consequências vêm. Nem sempre as pessoas que sofrem o racismo elas vão suportar e vão lidar com isso de forma meiga, tranquila e amorosa, até porque isso é muito cruel. Esperar que as pessoas que sofrem com o racismo e com o machismo reajam assim, de forma mansa e tranquila, é muito cruel, né? E é até engraçado, né? Porque as pessoas podem agir violentamente com a gente o tempo todo, mas na hora de reagir a gente tem que reagir em amor, né? É como a médica fez comigo quando eu voltei lá. Ela riu na minha cara do fato de eu ter quase morrido na mão dela, né? Então eu queria deixar essa mensagem nessa data. Eu glorifico a Deus porque eu tô viva, porque Ele me faz cada vez mais consciente, né, do que a palavra realmente diz a nosso respeito, de quem eu realmente sou aos olhos dele, né? E infelizmente a única cura que havia para mim, eu não podia tomar nenhum remédio, né? A única coisa que tentaram me dar foi um antibiótico, mas fora isso, a cura para mim foi deixar sair. Foi isso que os médicos disseram, que precisava deixar sair. É claro, como cristã, busco deixar sair da melhor forma possível, mas às vezes vai sair ácido. Gente, já ouvi, assim, por exemplo, um pastor dizer que não era aconselhável que se casassem pessoas de classes sociais diferentes. Depois, não era aconselhável que se casassem pessoas de raças diferentes. Ninguém me contou, eu estava lá. Eu ouvi um dos meus pastores pregar isso para jovens solteiros. Depois não se sabe a razão da solidão da mulher negra, principalmente a cristã, né? Então, assim, são coisas que não são fáceis de ouvir e de engolir. Isso intoxica, infelizmente, às vezes sai ácido, mas a solução é deixar sair. Estamos aí tentando deixar sair da melhor forma possível. Nos próximos dias, provavelmente, eu vou tomar coragem de publicar uma poesia que eu escrevi há alguns dias. Mas eu creio que é só um processo, sabe? Depois que a gente deixou sair, minha pele tá aí, ó, novinha em folha, ninguém diz, né?
todo mundo admira e glorifica o milagre do Senhor. Então eu acredito que, à medida que essas coisas forem saindo também, em breve, em nome de Jesus, eu vou poder ser meiga e tranquila, né? Porque eu já vou ter deixado de sair toda a acidez, toda a maldade que foi plantada dentro de mim. Tenho derramado também aos pés do Senhor, mas eu creio que tem coisas que são importantes compartilhar, para que até as próprias pessoas tenham noção que, embora elas tenham tentado ajudar, algumas vezes elas precisam nos ouvir, porque as marcas ficam, né? E é preciso repensar e se arrepender e corrigir. Porque hoje em dia tá até na moda se falar de racismo, se declarar antirracista, mas ninguém quer suportar a consequência dos seus próprios atos. Ninguém quer de fato se arrepender, né? Quer se arrepender desde que não me machuque, né? Eu te machuquei, mas não me devolvo na mesma moeda. A palavra até fala sobre isso, né? Que é olho por olho, dente por dente, mas que a gente deve amar o inimigo, orar pelo que nos persegue. A gente ora, tá? A negada crente que sofre racismo todo dia na igreja ora muito. Inclusive, oração é um legado de mulher preta na igreja. Vai olhar os círculos de oração, sempre tem a tiazinha do coque, né? Os irmãozinhos mais simples. Oração é um legado nosso. A gente ora sim, mas tem hora que é difícil de suportar. Então, vamos combinar uma coisa? A gente aguentou até aqui. Vocês aguentam um pouquinho, que daqui a pouco passa. Daqui a pouco fica tudo limpo, né? E a nossa pele, ó, fica linda de novo, para ser admirado, para olhar e falar, nossa, milagre de Deus. Esperamos que o Senhor opere esse milagre no nosso interior mesmo, que as feridas de todo racismo e machismo sofrido através da igreja ao longo dos anos sejam curadas no povo preto e gerem arrependimento real, convicção de pecado, choro e conserto entre o povo racista que ainda habita dentro da igreja sem admitir, se arrepender e confessar o seu pecado e se transformar e reparar os danos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, né? Que o Espírito Santo de Deus venha gerar arrependimento, convicção de pecado naqueles que agem de forma racista, naqueles que se omitem dentro da igreja, aqueles que se omitem, que veem o pecado e que não confessam, e que não admitem o seu próprio pecado, que não confessam, que não deixam o Espírito Santo trabalhar dentro dos seus próprios corações quando se trata de racismo, né? Porque não consideram que são racistas, mas não ouvem aqueles que são machucados, não ouvem aqueles que estão feridos, que o Espírito Santo possa gerar arrependimento, convicção de pecado, transformação, né? Porque a palavra diz, né, que é quando todos formos um, que o mundo vai reconhecer que Cristo foi enviado. E para sermos um, o povo preto precisa ser sarado de todo o racismo que tem sofrido. As mulheres precisam ser consideradas iguais e não menores. Tem que ser curadas também de todo o machismo que tem sofrido. Então eu clamo ao Senhor, em nome de todo o povo preto, que o Senhor venha gerar cura no meio da sua igreja, arrependimento e convicção de pecado. Em nome de Jesus. Amém.